vamos iniciar preparando os nossos pensamentos para a nossa reflexão desta manhã. Nós vamos iniciar lendo um trecho da primeira epístola aos Coríntios de Paulo, capítulo 3, versículo 16 a 23. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os lábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os raciocínios dos sábios, que são vãos. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso, mas só vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, queremos repetir, Senhor, com o apóstolo Paulo: Tu és de Deus. E queremos, Senhor, ainda que com a nossa vontade incipiente, sermos de Ti, pertencermos a Ti, seguirmos os Teus propósitos para nós, conhecermos os Teus propósitos para nós e aceitarmos, Senhor, de bom grado tudo o que nos é oferecido em nossa vida, porque tudo que é bom vem do alto. E até, como diz sua voz na grande síntese, amo-te mesmo quando teu respiro é dor, porque dessa dor nascerá o processo evolutivo de nossa alma. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos inspire na reflexão desta manhã. Assim seja. Pois bem, eu tenho me preocupado muito recentemente com as tomadas de decisão. O que são as tomadas de decisão? São os momentos em que nós pensamos que somos racionais e, na verdade, estamos sendo tolos, como Paulo afirma aqui, que nosso corpo é um santuário de Deus e que nós mesmos, um composto espírito, perispírito, corpo. Nós somos um templo de Deus. Nós, princípio inteligente, nós, o princípio intermediário que liga o pensamento, a fonte do pensamento, a expressão do pensamento, que é o corpo, e o próprio corpo físico. Somos um templo de Deus. Isso está na primeira epístola aos Coríntios 3, 17. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus irmãos, nós vamos tentar entender um pouco mais esse pensamento do que Paulo revelou aos
aos gregos de Corinto. Se somos um templo, nós precisamos entender o que Paulo entendia como templo, o que ele conhecia como templo. E os templos, eles eram constituídos de 3 partes: o átrio, a parte santa, onde as pessoas poderiam entrar, e o santo dos santos, onde ninguém poderia entrar. Ali era a morada de Deus. Só um sacerdote, uma vez por ano, era sorteado para entrar. E como isso era um processo randômico, provavelmente a maioria desses sacerdotes, ao longo de toda a sua existência de vida sacerdotal, eles tinham uma experiência de entrar no Santo dos Santos, né? Nós sabemos, por exemplo, que Zacarias entrou uma vez, né? E foi nessa vez que ele recebeu a revelação, né, do nascimento de João Batista. Então, assim, era muito difícil chegar lá. Então, são esses três compartimentos. O átrio, né, o átrio exterior, né, é o nosso corpo. E aí, o homem habita o corpo. É a nossa tenda armada na terra. E no corpo nós vivemos segundo as leis da matéria. Não há quem habite um corpo e não sinta sede. Existe um diálogo de uma figura estranha que aparece no Novo Testamento, um episódio chamado A Tentação de Cristo, que não vamos discutir a historicidade desse episódio. Só vamos tentar entender como o corpo de Cristo era vulnerável. Quando Jesus estava 40 dias, havia 40 dias jejuando, ele chega e pergunta: estás com fome? Tens sede? É como se fosse uma forma de zombar, tripudiar da pessoa que está passando pela provação, né? Isso é muito triste. Tripudiar de quem passa por uma provação é uma coisa muito triste. E, ao mesmo tempo, nós podemos ver aqui que se nós armamos a nossa tenda na terra, ou seja, reencarnamos, nós estamos segundo as leis da matéria. É fome, sede, frio, necessidades sexuais, necessidades de sobrevivência, muitas vezes necessidade inclusive de nos irarmos, porque a ira é um processo do corpo. Então, se muitas pessoas ficam iradas, elas não estão pecando necessariamente. O pecado vem depois da ira, tanto que existe o mandamento: irai-vos e não pequeis. Então, a ira, ela é um distúrbio natural da nossa constituição física. Mas a violência, o ódio é o congelamento, a coagulação da ira, né? Então, se nós estamos nesse templo exterior, né? Então o templo do Espírito, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus,
é também o nosso corpo. Tanto que nós somos obrigados a preservar o corpo. Porque quem não preserva o corpo e não coloca o corpo dentro de todas as possibilidades e utilidades da vida, então, regrado na alimentação, no uso dos instintos, regrado em tudo, manso em tudo. Quem não tiver esse comportamento vai consumir as potências do corpo e não vai conseguir completar a sua reencarnação. O seu tempo vai ser reduzido pelo uso inadequado. E eu nem digo tempo de vida, não, mas tempo de vida útil, porque muitas pessoas destroem e ficam aniquiladas, sem vontade, né? sem uma vida, digamos assim, funcional, né? Pela lei da evolução. Mas então, assim, um dos templos de Deus é o nosso corpo, realmente. Uma outra parte do templo é chamado lugar santo. O lugar santo é onde as pessoas entravam e se sentavam para ouvir a palavra de Deus. Eu cresci na Escola de Jesus Cristo, e acredito que muitas pessoas que estão aqui, que também foram desde a infância lá, a denominar a nossa sala de palestras de templo. E aí quando a gente fala com o papai, isso vai ser no salão? Assim, que salão? Salão de pregação? Não, aquilo não é salão. Salão é de cortar cabelo, salão é de fazer festa. Aquilo não, aquilo é um templo. Ele não gostava que nós chamássemos a nossa sala de salão. Ele gostava que nós chamássemos de templo, porque ali é o lugar santo. É onde nós sentamos, onde não deve haver conversa, onde não deve haver gargalhada, onde não deve haver maledicência. Inclusive, se o pensamento nos intrusivamente penetrar na nossa mente, nós devemos desfazer o pensamento, porque o pensamento intrusivo é exatamente isso que ele é intruso. O pensamento nos invade, porque nós às vezes vemos e aquilo vem à tona, né? O pensamento vem à tona e nós pensamos. Mas não podemos, temos que combater o pensamento intrusivo, principalmente se for um pensamento mal, né? Que pode produzir um mal, se fixar em nós como um mau pensamento. Não seria maledicência, que maledicência só quando se diz, mas quando se pensa e alimenta, nós estamos possivelmente provocando maledicências futuras, porque a palavra vem do pensamento. Então a alma, que é o perispírito, é o lugar santo. Ela tem que ser iluminada por nosso pensamento racional. O perispírito é dirigido pelo espírito. Então, se ele é iluminado pelo espírito com o pensamento, já que o espírito é o princípio inteligente, independente, então ele ilumina o perispírito. Então ali é um lugar santo. Então o nosso perispírito, o corpo é um lugar santo, mas é o átrio exterior, onde nós estamos sujeitos às leis da matéria. Mas no perispírito não, ele não está sujeito às leis da matéria. O perispírito não sente frio, o perispírito não sente fome. Se ele sente, é porque ele está apegado ainda ao corpo, porque essas sensações são corporais. Então ali ele tem que ser iluminado pela razão. Ali o homem pensa e raciocina, e tudo que ele pensa, fala e faz fica indelevelmente registrado. O perispírito é uma marca registradora, é uma instância registradora
de tudo, como diz Augusto dos Anjos no Parnaso em Túmulo. Tudo fica registrado sem massa cerebral organizada, ou seja, ele não precisa do cérebro para pensar. O pensamento do perispírito é independente do cérebro humano. E ele grava, ali existe uma gravação, uma memória indelével. Todo o nosso passado está ali gravado. E da mesma maneira que nós não temos acesso a todas as coisas que nós temos gravado em nossa memória, também uma existência física não vai dar acesso a toda a memória do perispírito. Por quê? Porque é selecionado uma etapa a ser vencida naquela existência. E aquele projeto daquela existência é a evolução possível a nós naquela existência. Isso é a parte, o registro. É o que os hindus chamam de karma maduro. É o que está programado para aquela existência. É o que nós temos que solucionar. Uma parte nós temos que dissolver, outra parte nós temos que criar, temos que fazer, temos que construir. Nós somos construtores. Nós somos construtores, construtores de destinos. Então a alma, o perispírito, é o lugar santo. Então é a segunda parte do átrio. E o espírito é o santo dos santos. Ali é a centelha divina, é o hálito divino. Ali é que nasce o nosso pensamento puro. E existe um pensamento de um inglês chamado Rex Stout, que diz: dizer que o homem é um animal racional é muito diferente de dizer que a maioria de suas decisões são baseadas em seu processo racional. Nisso eu não posso mesmo acreditar, porque a nossa razão muitas vezes nos engana. Assim como existe a ilusão de ótica, existe também a ilusão de raciocínio. Nós pensamos que estamos certos e estamos errados. Nós temos certeza de uma memória e muitas vezes aquilo não foi isso que aconteceu, não foi assim. E então nós somos como que nós podemos dizer, nós sofremos um choque quando nós sabemos nós sabemos quando nós somos, a verdade se nos desvela, né? Então, assim, num primeiro nível, o homem decide instintivamente. Então, é a busca do prazer, o prazer instintivo. Então, tudo que é busca do prazer, a pessoa vai atrás sem nenhum critério, sem nenhuma crítica. São os desejos chamados hedonísticos, né? É busca total de prazer. Tudo que for prazer, vai. Não importa se fira alguém, não importa se incomoda alguém, não importa se alguém morre com aquilo. É o desejo, a pessoa vai fazer tudo para alcançar aquele desejo. Então, os nossos raciocínios, muitas vezes, estão presos a esse chamado modo automático do cérebro. É um modo primitivo, que está preso nas nossas experiências passadas, ao nosso passado ancestral. Então, de tanto nós cultivamos estas emoções, esses instintos, que eles hoje, automaticamente, eles são acionados. E uma coisa interessante que mostra como que o nosso raciocínio às vezes nos engana. Eu fiz uma pergunta na aula, vou repetir a pergunta aqui, porque alguns podem não ter assistido, para ver como que o nosso raciocínio é falho. Uma pergunta ligada ao raciocínio matemático.
e a outra lógica, que está dentro da matemática e dentro do estudo da língua também, da língua, no caso, nossa língua portuguesa. Então são duas questões. Uma bola e um boné, juntos eles custam R$110. A bola custa R$100 a mais do que o boné. Qual o preço do boné? Não vamos parar a exposição para ver isso, mas eu vou dizer, o preço não é R$10, mas invariavelmente a nossa mente vai pelo caminho mais fácil e responde R$10, né? Se eles custam 110, a bola custa 100 a mais. Qual o preço do boné? Então, assim, R$10, mas não é R$5. A bola custa 105 e o boné 5. Senão não vai dar a conta 110. Entendeu? Não tem nenhuma possibilidade de ser outro valor. Outra questão. Juca está olhando para Maria, para Ana, que está olhando para Jorge. Juca está olhando para Ana, que está olhando para Jorge. Juca é casado e Jorge não é. Nesse caso, há uma pessoa casada olhando para uma pessoa não casada? A maioria responde, sabe o quê? É impossível saber, mas é possível saber. Necessariamente, ou Juca, que é casado, que está olhando para Ana, nós não sabemos se Ana é casada. Então, sim, pode ser. Se Ana for casada e ela estiver olhando, e ela está olhando para Jorge, que não é casado, então é uma pessoa casada olhando para um não casado. Então, necessariamente, as outras possibilidades se contrapõem. Então, necessariamente, nessa argumentação, existe uma pessoa casada olhando para uma não casada. Então, a resposta é sim. Mas a maioria, quando vê e consegue, não vai refletir e vai dizer que é impossível descobrir a resposta. Isso para mostrar que a nossa primeira reflexão geralmente é falha. Daí existirem os testes psicológicos, os testes psicotécnicos, né? As nossas respostas rápidas, elas vão obedecer a um cérebro automático, instintivo. Mas se nós debruçarmos, queimarmos a pestana, nós vamos ver que o preço do boné é 5 e que a resposta da pergunta, se existe uma pessoa casada olhando uma para não casada, existe, a resposta é sim. O que faz com que nós não tenhamos essa aptidão imediata não é falta de inteligência, não. É indolência ou pusilanimidade, que são duas situações que nos impedem de tomar decisões sábias. A decisão sábia, ela não é uma decisão do intelecto racional, ela é do espiritual, ela vem através da intuição. Então, por exemplo, se um doutor de uma universidade, ele está trabalhando em seu escritório desenvolvendo hipóteses e teses importantíssimas. E ele, digamos que esteja gravando aqui, como nós estamos gravando uma aula assim, e está gesticulando. E entra no seu escritório uma moça para servir café ou lhe trazer um copo d'água. Por esses acasos da vida, na hora que ela vai se aproximando, ele faz uma gesticulação maior e derrama o copo d'água. Se ele interrompeu a gravação, mesmo que seja ao vivo, às vezes a pessoa é obrigada a interromper
uma gravação ao vivo, interromper a gravação e ofender a moça do café, e se ela, mesmo sabendo que ela não fez nada errado, ele que gesticulou de uma forma, foi além do espaço que ele estava, entrou no espaço dela, no espaço aéreo dela, e derramou o próprio copo que era para ele, e ele gritou com ela, humilhou-a, foi duro, foi ingrato, foi orgulhoso, cometeu vários desvios de caráter. Se ela abaixar a cabeça, pedir desculpas, ou até pedir perdão, retornar com outro copo d'água, se conseguir conter o choro, né? Porque muitas pessoas não conseguem conter o choro nessa hora, mas se ela conseguir conter e vir, porque não tem outra pessoa para fazer aquilo, né? As outras pessoas dizem, eu não sirvo café, eu não sirvo água, né? Eu sou administrativo, né? Ela que é serviços gerais ou ajudante de copa, a outra, não, eu sou cozinheiro, não sou ajudante de copa. Então, assim, ela que vai ter que retornar com toda a dor que está no seu coração da humilhação. Se ela vier de cabeça baixa, com um pano para limpar o chão, daqui a pouco retornar com mais água e vir com muito cuidado, ele já tá transmitindo de novo a aula, e vir para uma posição que seja impossível, através de qualquer movimento que eles façam que seja impossível. Se ela estiver na frente, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, alguém chega na minha frente e coloca esse copo d'água aqui, é impossível, eu não posso avançar assim para derrubar a pessoa, né? É só se eu tiver um problema mental. Mas ela vai tentando, seria impossível sem vir assim pelo lateral dele, para ele, qualquer gesticulação que ele fizer, ela derramar o copo. Então significa que ela é mais sábia do que ele. Qual a origem da palavra sabedoria? Sapientia. Qual a origem da palavra conhecimento? Scientia. Então ele tem a scientia, que dá a ele um cérebro lotado de informações. E ela tem sapientia, que dá a ela uma flexibilidade para lidar com situações imprevisíveis muito maior do que quem tem scientia. Quem tem scientia, ele é tomado de surpresa com uma situação imprevista e age como se ele fosse uma pessoa irracional. E ela, diante do mesmo imprevisto, age com humildade e arruma uma estratégia, mesmo engolindo toda aquela angústia, aquela dor e aquela humilhação. Ela age com sabedoria e retorna para humildemente fazer tudo. Então quem foi mais sábio? Quem foi sábio é ela. Então essa sabedoria é espiritual. E nós vamos ver que essa sabedoria espiritual, ela tem na visão do Evangelho de Jesus, ela tem 3 dimensões. A sabedoria, né, a sede do princípio, né, ela tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão de consciência, e é essa consciência que nos faz discernir. Não é consciência de nível de consciência, não. Tem pessoa que está desperta e tem pessoa que está adormecida, rebaixou o nível de consciência. Mas não é isso, não. É consciência no sentido de consciência moral. Então, é essa sabedoria espiritual que nos dá a consciência moral. Então, discernir o certo e o errado. Então, nós não podemos ir contra a nossa consciência. Nós não podemos ser pragmáticos. Que o pragmatismo é a visão da vida que faz a gente agir, às vezes, de acordo com a necessidade. Né? Usar o princípio
de que os fins justificam os meios. Se nós usarmos essa estratégia, que é uma estratégia de sobrevivência, né? Os fins justificam os meios, vamos fazer para poder dar certo, que nós vamos ter que usar esse método, né? A pai dizia que nesse caso nós vamos ser maquiavélicos, que vamos, o que Maquiavel explicou para os príncipes, né? Os iluminados, né? Que como eles deveriam agir, eles tinham que fazer esse meio. Os fins justificam os meios, né? Então, se for precisar usar um meio indigno para alcançar um fim bom, use o meio indigno, né? Mas quem está iluminado por uma consciência, ele vai estar preso, ele não vai poder ser pragmático, não vai poder ser maquiavélico. E maquiavélico não é ser mal, não. Porque muitas pessoas usam meios assim, que não são éticos, para alcançar um fim bom. Um exemplo, um governante, ele precisa aprovar uma lei que vai beneficiar muitas pessoas. Um projeto social, um benefício que vai conseguir assim, emprego, moradia, assistência médica, um benefício social assim, muito grande. Mas o parlamento, que é venal e se vende, eles exigiram certas condições para aprovar aquele projeto. E o governante, diante da falta de possibilidade de conseguir a aprovação do seu projeto, ele faz o acordo por baixo dos panos com esses parlamentares e consegue a aprovação e paga os benefícios, né, os mensalões, a esses parlamentares. É maquiavelismo, é pragmatismo. É um pragmatismo baseado no que o Maquiavel descobriu que era uma das formas do príncipe trabalhar. Ou ele faz acordo com pessoas de mau caráter e consegue atingir seus fins, ou ele não faz o acordo e não atinge seus fins, não beneficia milhares de pessoas. Então, através de uma situação corrupta, ele consegue um fim que ele acha necessário alcançar no seu governo. Então isso é pragmatismo, que é baseado num princípio de Maquiavel, um princípio do livro O Príncipe, né? Mas uma outra dimensão desse espírito sábio, é a intuição. Intuição é a captação da vontade de Deus, que se nós conseguirmos, né, se nós quisermos, nós vamos alcançar. Então, essa sintonia, essa harmonia do nosso sentimento com o sentimento de Deus faz com que a intuição venha. Para isso tem que ser humilde. Nós temos que parar, silenciar a nossa mente, silenciar a nossa vontade, silenciar todo o nosso intelecto para buscarmos de Deus a intuição nas horas certas. A pai dizia que uma boa maneira de nós intuirmos é usarmos este livro, o Novo Testamento. De que maneira? Fazermos uma prece. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei qual é a decisão mais correta. Portanto, Senhor, eu peço que os teus mensageiros, os teus anjos, os teus mensageiros de luz abram para mim o livro mostrando a resposta certa. Se nós tivermos um livro que não está viciado, o que é livro viciado? O livro sempre abre na mesma página. Então, se nós tivermos um livro que não está viciado, um livro de pouco uso, só para esses momentos de oração, o livro de pouco uso é o livro que não está, ele não vicia numa determinada página. Então, precisa ser um livro de pouco uso, que não tenha marcadores dentro, né?
não tenha nada dentro para poder fazer com que aquela página abra. Então tem que vir o acaso, que não é acaso, mas tem que vir a providência divina. Então nós vamos abrir o Evangelho 3 vezes. Abrir o Evangelho 3 vezes. E por que o Evangelho e não a Bíblia inteira? Porque o Antigo Testamento, ele como o Chico nos ensinou, ele é o homem perguntando a Deus. E o Novo Testamento é Deus respondendo ao homem. Então, como nós queremos resposta, nós temos que abrir o livro das respostas, que é o Novo Testamento. E não o livro das perguntas, que é a nossa história, que nós temos que ler também para nós reconhecermos. Quando nós lemos a história do rei Davi, nós temos que nos reconhecer. Quando nós lemos o Salmo penitencial que diz, pequei, nós temos que reconhecer que aquilo é nossa história. E quando nós lemos aquele Salmo que diz assim, a tua palavra, Senhor, escondia dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, é o filho perguntando e se oferecendo para o Pai. Mas o Novo Testamento é o Pai respondendo ao Filho. É o Pai abraçando o Filho. É o Pai acolhendo o Filho e dando ali a verdade, o caminho e a vida. Então, depois de 3 aberturas, nós vamos ter a resposta de Deus. Foi o método que Gesiel, no início do livro Paulo e Estevão, utilizou para responder ao seu pai, que queria se vingar, porque eles haviam perdido o seu sítio para o romano que dominava aquela região, né? Eles perderam tudo. E ele queria se vingar e Estevão recomendou ele que nem, aliás, antes dele fazer o requerimento, Estevão, não faça o requerimento, vamos ficar com o que nos sobra, o que nos resta. Mas ele quis recuperar o direito a um sítio maior, uma área maior, para poder terem mais recursos materiais, né? Então aqui vai dar as respostas. Então isso aí é a nossa potência intuitiva, intuição. Pietro Baldi dizia que a intuição é uma instância da mente superior à razão. A pessoa intuitiva não erra aquelas questões que eu mostrei no começo. A pessoa só racional acaba sendo capturada pelo cérebro prático e erra. E outra terceira dimensão do espírito imortal, né, que dá essa sabedoria, é a adoração. Então, a consciência do certo e do errado, a intuição, que é a captação, e a terceira é a adoração, é a devoção a esse Deus, a esse Todo-Poderoso, a esse misericordioso, a esse Pai compassivo, que ama a todos, que deseja o bem a todos, sem as diferenças, sem as intolerâncias. Nós estamos aí um mundo intolerante, grosseiro, cruel. Estamos vivendo uma época de negativismo do mundo. As pessoas estão manifestando as suas expressões mais grotescas, mais perversas do seu caráter espiritual. Buscaram lá no seu passado, no seu ancestral, essas expressões grotescas e estão manifestando agora. É complicado isso, mas é o que está acontecendo. Então, um exemplo aqui nas epístolas de Paulo
da palavra espírito utilizado na dimensão consciência. Na segunda epístola aos Coríntios, versículo 13, ele disse: não tive descanso no meu espírito, ou seja, na minha consciência. Em outra, na segunda Timóteo 1,7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então, a nossa consciência não pode aceitar que nós sejamos covardes, que sejamos pusilânimes. Porque a pusilanimidade, ela é uma indolência do espírito, né? E na dimensão intuição, nós vemos quando Jesus chega, estava no Horto das Oliveiras para orar, e pediu aos apóstolos para orarem com ele, eles adormeciam, né? Eles não conseguiam ficar despertos. E Jesus disse: em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa conotação, essa dimensão de espírito aí é a nossa intuição. Nós, em determinado momento, nós não conseguimos alcançar o pensamento de Deus. Nos Atos, Pedro diz assim: eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém. Então, mesmo sofrendo, mesmo constrangido, vai. Então, isso aí, esse espírito aí, é a intuição, é a parte intuitiva da expressão do espírito. A expressão da comunhão, da adoração, nós vamos ver nas palavras do Magnificat de Maria, em Lucas 1,47. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então ela se abandona em Deus. É a parte da nossa sabedoria que é totalmente espiritual. E também João, citando as palavras de Jesus: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então esse espírito é o espírito adorador. A alma, que no conceito kardeciano, que coincide com muitos teólogos católicos da igreja, especialmente Santo Tomás de Aquino, a alma é o espírito encarnado, né? E ela se manifesta através do seu perispírito. Então, nós dizer alma, perispírito, é quase que nós estamos dizendo a mesma coisa. E ali está o seu temperamento. Na alma, no perispírito, está localizado a origem do temperamento humano. Ali ele vai desejar, ele vai querer as coisas mais objetivas da vida. Ali ele vai manifestar suas emoções, né? Medo, raiva, tudo pertence a esse nível anímico da vida, que está ligado ao nosso perispírito. E isso aí vai dar os temperamentos diferentes, né? Tem uma mensagem de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a cólera, que ele nos mostra que muitas vezes as qualidades do temperamento não são do espírito, são daquele conjunto encarnado, corpo, perispírito, né? Mas o espírito tem que uma das funções do espírito é suplantar isso, né? E nós que desejamos seguir a Jesus, para que as nossas decisões sejam baseadas numa racionalidade espiritual, se é que podemos chamar assim, baseado na intuição e na adoração, na humilde adoração a Deus, nós vamos então ser de três tipos. Os que são carnais, que vão compreender tudo, mas na hora de agir
eles agem conforme o instinto carnal. É como os discípulos ali que adormeceram. O instinto carnal não é só desejar comer e sexo, não. É o cansaço também, né? O cansaço é carnal. Por isso que Paulo pede que não nos cansemos de fazer o bem, porque o bem leva à fadiga. Todo trabalhador espiritual vai ficar fadigado. Então ele tem que saber que estratégia tem para vencer a fadiga. Existe hoje uma denominação das pessoas que estão trabalhando em linha de frente, em tragédias grandes, como agora estamos na questão da Covid-19, muitas pessoas que estão em linha de frente e que não adoecem fisicamente por infecção, podem adoecer perispiritualmente, animicamente. E é tão interessante essa doença anímica, da exaustão, da pessoa que lida com a dor do outro. Ela tem empatia, só que é uma empatia adoecida. Né? Existe uma possibilidade chamada de dispatia. Uma descaracterização da verdadeira empatia. E aquilo adoece. Então, esse adoecer pela empatia é chamado hoje como síndrome de burnout. Burnout é a vela que se queima. A vela ilumina e se queima e diminui. Né? Então, por exemplo, é uma exaustão profissional, mas pessoas que têm exaustão profissional, isso é um conceito, né? E não lidam com o ser humano, por exemplo, um técnico administrativo que lida com computador, muitas coisas, muita exaustão, muito trabalho, aquilo não, ele leva a uma exaustão, mas não é o burnout. Burnout é quando ele está ligado ao outro. É o psicólogo, é o professor, é o enfermeiro, assistente social, muitas vezes policial, bom policial, bombeiro. Eles vivem muito essas situações de enfrentamento de realidades duras. Existe realidades de tragédias em que esses bombeiros, quando estão no resgate, que eles não suportam. Eles choram, eles entram em exaustão por burnout, aquilo consome. E por isso Paulo, preocupado, diz que nós temos que ter estratégias de não nos esgotarmos, de não deixarmos o nosso corpo ser consumido por aquela empatia. Então, não vos cansei de fazer o bem. Então, para não cansar, temos que ter uma estratégia de não cansar. Temos que ter um descanso, temos que ter a oração. Meu pai dizia que a oração é um dos maiores combustíveis do espírito. E através da oração nós vamos ter a intuição que vai alimentar o perispírito e o corpo, que a oração alimenta. Então os carnais, eles agem instintivamente, eles obedecem a um modo automático do nosso organismo. E Paulo mesmo dizia na Epístola aos Romanos, capítulo 7, ele disse, eu sou carnal. Né? Ele dizia. E dizia que criou todo mundo como crianças, como carnais, dando leite, que não precisa mastigar. Né? Então, assim, Deus é tão compassivo e tão bondoso que ele nos trata como seres carnais. E toda pessoa, todo neófito, ou seja, todo iniciante na sua evolução espiritual, quando nós decidimos parar de errar, chega, não quero mais errar. Sempre que nós tomamos essa decisão, a partir de então, nós vamos nos tornar cristãos carnais, religiosos carnais, pessoas espirituais, mas um conjunto carnal. Porque por mais que o nosso intelecto e o nosso espírito tenha essa prospecção, essa decisão futura de agir assim, nós não podemos perder a perspectiva que ainda estamos dominados por estratégias muito fortes do nosso passado, que estão gravadas no perispírito. Então uma realidade anímica
também corporal, mas é anímica. Antes de ser corporal, é anímica, que esse perispírito, ele não tem solução de continuidade no processo evolutivo, no processo da nossa ontogenia espiritual, né? Como espíritos eternos, né? Então ele é o mesmo. Então ele é o gravador de toda a memória, como diz alguns dos anjos, sem massas cerebrais organizadas. Podemos ser cristãos anímicos também, que agimos emocionalmente. Então nós ficamos muito dependentes do temperamento. As pessoas que dependem do temperamento, elas geralmente se desculpam dos seus equívocos, falando assim: ah, eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Então, é uma desculpa, né? Uma desculpa e que às vezes a gente erra pelo nosso temperamento. Como Pedro, que tinha o temperamento sanguíneo e era impulsivo, e num mesmo momento, num mesmo trecho, numa mesma composição, numa mesma etapa, numa mesma descrição evangélica, tem um nome disso tecnicamente falando. Ele foi chamado por Jesus de pedra e no minuto seguinte de afasta-te de mim, Satanás. Então essa bipolaridade espiritual que Pedro tinha é do seu temperamento sanguíneo. Então se ele se deixar levar pelo temperamento, ele é um cristão anímico. Sempre que houver uma exigência da parte ferida do nosso temperamento, nós vamos fracassar. E o último são os espirituais, que agem por inspiração alimentada pela comunhão. Para a pessoa ter inspiração, a pessoa tem que ter a comunhão. A comunhão com Deus, ela nos é ensinada na parábola das 10 virgens. 5 virgens. A palavra virgem quer dizer que todas eram simples, eram puras, sem malícia. Nenhuma tinha malícia. Elas não tinham maldade. Mas 5 estavam guiadas por uma intuição, por uma prudência, através da oração. Isso que as conectou e através dessa inspiração elas puderam ser previdentes a esse ponto. E também sábias para responder o não na hora certa. Não. Ah, pode me dar do vosso azeite? Não. Possivelmente não será suficiente para nós e para vós. Ide aos que o vendem, que tem gente que vende. Ide aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, ter essa prudência, essa habilidade de também, às vezes, dizer ou não, vai nos facilitar o uso, né, do Deus em nós, né? Eu lembro também, Rubinho às vezes falava de uma maneira muito interessante. Ele falava assim: a pessoa entra no espiritismo e o espiritismo não entra na pessoa. Exatamente. Quando nós entramos, não no espiritismo, em qualquer religião, nós entramos na religião, nós somos o mesmo. Nós somos o mesmo. Nós só estamos com uma capa diferente. Então nós podemos, dentro daquela religião, agir de forma hipócrita, de forma egoísta, de modo vaidoso, de modo orgulhoso, porque aquilo nasce de dentro, né? E a gente não vê. Nós nunca temos uma autoimagem boa. Nossa autoimagem não é boa. E aí nós nos enganamos quanto a isso. Então a proposição de hoje seria isso: nós sabemos como tomar atitudes coerentes com o Evangelho. Sabemos que uma grande parte de nós, e é bom que nós mesmos nos consideremos carnais, que temos uma racionalidade muito pobre, que vai muitas vezes nos induzir a decisões erradas, e que precisamos ouvir a voz da nossa consciência, através da busca da inspiração,
usando a ferramenta da oração. Então tudo isso é um conjunto só. Nós não temos que nos, mesmo sendo carnais, nós temos que buscar sermos espirituais. Por quê? Porque isso aí vem através do uso da intuição e da oração, da comunhão. Isso é muito importante. Cada uma dessas situações vai acontecer num crescendo, né? Mas é importantíssimo nós reconhecermos isso. Reconhecer que somos carnais e que necessitamos uma vida não só de ação, mas também de oração, ou como diziam os beneditinos, orare es laborare. Orar também é trabalho. Então, sim, precisamos de ação e oração, ação no bem, precisamos muita ação no bem, a caridade, né, a forma objetiva do amor, né, amor que você se doa, que você entra de cabeça no amor ao próximo, sem nenhum preconceito, sem nenhuma intolerância, sem nenhuma vaidade, entramos no amor. E também buscarmos a oração, para nós não nos perdermos numa falta de objetividade e numa dissonância cognitiva, né? Quando nós não conseguimos ver o que nós estamos vendo, o que Deus nos está mostrando, nós vemos de forma dissonante, nós entendemos de forma dissonante. Mas é isso. Que Jesus nos abençoe, que nos inspire e que nós tenhamos a sabedoria de buscarmos não só a inspiração, mas a comunhão com Ele, para que não só nós o busquemos, mas que Ele esteja em nós. Como Ele diz no Apocalipse: eis que bato a porta. Se a porta for aberta, nós abrimos por dentro. Entrarei em sua casa e cearei contigo e tu comigo. Então, assim, essa comunhão é uma coisa que nós precisamos hoje. Precisamos muito dessa comunhão. Que Ele nos abençoe, nos inspire e nos guarde. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, a Ti elevamos, Senhor, nossos pobres corações, gratos pela reflexão sobre as nossas tomadas de decisão, sobre as poucas grandes tomadas de decisões em nossa vida, que podem nos fazer aproveitar o minuto sagrado, ou, como diz Emmanuel no prefácio do livro Há 2000 anos, ou desperdiçar o minuto sagrado para resgatá-lo. Só Tu, Senhor, sabes quantos séculos depois. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos o nome hoje, agora e sempre. Assim seja.